Saudações, pessoal! Olha o Vilas aqui novamente. Bom, como vocês já leram o que está escrito aí, vocês já imaginam o que aconteceu com o Vilas, né? Pois é, pessoal, o negócio aqui é meio louco, é meio estranho. Vamos lá. O que aconteceu e por que eu fui demitido? Na verdade, não foi bem uma demissão, mas eu vou explicar mais ou menos como é que funcionam as coisas, né? Fora do Brasil, tá? Primeiro eu vou contar uma pequena história que aconteceu comigo nos Estados Unidos, quando eu ainda estava nos Estados Unidos, tá bom? Assim que nós chegamos aos Estados Unidos, à Flórida especificamente, uma mulher que já estava em contato com a gente já há bastante tempo, ela disse o seguinte: olha, vocês precisam tirar a drive license de Orlando e não é fácil, tá? Muitas pessoas vêm e pensam que é fácil e acaba fazendo a prova 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Eu mesmo errei 11 vezes, disse ela. E aí ela disse o seguinte: olha, mas tem uma forma fácil de resolver isso aí. Nós temos um amigo e você vai pagar um certo valor para ele e a partir desse momento você está apto a dirigir em Orlando. Você vai fazer uma prova lá, ele vai te ajudar a fazer a prova, tudo certinho, aí você vai no DMV e tira a sua drive license normal. Eu achei aquilo muito estranho. E o valor que ela cobrava na época era de $200. Eu falei: olha, eu vou pensar na sua proposta. Cheguei em casa, conversei com minha esposa e falei assim: olha, a mulher lá ofereceu isso, eu não vou fazer porque eu nunca gostei do jeitinho brasileiro, né? Eu sempre gostei das minhas coisas tudo realmente certinho. Então o que foi que eu fiz? Eu me debrucei dos estudos. Eu realmente estudei como funcionavam as leis da Flórida, as leis de trânsito. E no dia de fazer a minha prova do DMV, praticamente tudo aquilo que ela disse se confirmou, né? Ao chegar no DMV, encontrei um brasileiro que estava já com um rapaz, né, funcionário dele, que já tinha tentado tirar a drive license, pasmem, 18 vezes. E ele não tinha sido aprovado nessas 18 vezes. Essa seria a sua 19ª tentativa. Eu confesso que na hora meu coração disparou, porque até então eu só ouvia falar. Eu não tinha um caso específico realmente na minha frente que comprovasse isso. Então, para mim, quando eu ouvi que realmente aquilo ali era real, o coração disparou. Eu falei: nossa, agora sim, eu estou vendo que a mulher falou a verdade. Mas não me deixei me abalar, eu já estava no DMV. Para quem não sabe, o DMV é o local onde você faz a prova, né, como se fosse um Detran. E mesmo assim eu fui fazer minha prova. É 1 hora que você tem para você responder 50 perguntas. Você tem 1 hora para responder 50 perguntas. Você pode errar 10 questões. Você errando 10 questões, acertando 40, você é aprovado. Se você errar 11 questões, você é reprovado. Se você não conseguir responder todas as questões dentro de 1 hora, você também é reprovado. Resultado: com 32 minutos, quase 33 minutos, eu fui aprovado, porque eu acertei todas as questões. Na verdade, eu errei 2 questões. Então, eu respondi 42 questões. Das 50, eu respondi 42 e fui aprovado em 32 minutos. Eu fiquei com isso martelando na minha cabeça e resolvi, né, foi naquele momento que deu estalo e eu resolvi abrir uma autoescola. Então, eu estudei bastante as leis, verifiquei como fazia para poder abrir uma empresa nos Estados Unidos, né? Trabalhei arduamente
nós chegamos em abril de 2019 e em julho de 2019 nós já estávamos com a autoescola VBVS aberta, né, trabalhando principalmente para brasileiros. E desde 2019 até o exato momento a nossa autoescola continua atuando. Nós já aprovamos, milhares de pessoas. Nós temos um orgulho muito grande de dizer que todos os alunos da VBVS foram aprovados por mérito próprio. Não houve ajuda de absolutamente ninguém. Todos eles passaram por mérito próprio. Onde é que eu quero chegar com isso? Vamos lá. Esse foi um desafio que eu encontrei na minha vida e eu resolvi dar a volta por cima e mostrar que eu sou capaz e que eu poderia fazer melhor, inclusive por outras pessoas. E o que acontece? Lá nos Estados Unidos, eu me lembro que eu fui para uma entrevista de trabalho, né, um pouco antes da autoescola funcionar, e essa entrevista de trabalho era da maior empresa de energia solar, de placas solares da Flórida, né? Uma empresa muito grande. E o dono, o gerente dessa empresa, ele é brasileiro. E ele chegou para mim e falou bem assim: "Ô Vilas, aqui as coisas funcionam da seguinte forma. Nós sabemos que os brasileiros eles têm uma fama muito grande de dar um jeitinho nas coisas, né? Se você precisa resolver um problema e você não tem o material específico naquele momento para resolver aquele problema, o brasileiro ele arranja um jeito de resolver. Nós somos muito criativos, então o brasileiro, por ter essa criatividade, em alguns setores isso é muito bem-vindo. Porém, em setores que fazem parte de um nível de segurança maior, isso soa como se fosse um risco para aquela empresa. Então ele chegou e disse: "Olha, Vilas, se nós trabalhamos com 100 tipos de parafuso A para fazer a montagem das placas e 100 tipos de parafuso B também para fazer a montagem dessas placas, e por algum motivo acabar o parafuso A, você não pode utilizar o parafuso B para finalizar o trabalho. Mesmo que você tenha que voltar no dia seguinte, você não pode dar um jeito. Por quê? Caso lá na frente haja um problema com o seguro, queimou uma placa, a casa pegou fogo, seja lá o que for, se for detectado que entre os 100 parafusos havia um parafuso que não deveria estar ali, o seguro não vai pagar. Então, eu aprendi que nos Estados Unidos, lógico, para algumas empresas, você não pode usar aquilo que a gente chama no Brasil de gambiarra. Então, se você tem um plano de trabalho, você tem que seguir aquele plano de trabalho. Não importa se está faltando isso, está faltando aquilo, você tem que seguir aquele plano de trabalho. Você não pode mudar o projeto. Se você mudar o projeto e der tudo certo para sempre, beleza. Mas se um dia der merda, a culpa vai ser sua. Então o correto é você manter o projeto como ele foi feito, ok? Vamos lá. O que acontece? Eu estou hoje em uma outra área. Hoje eu estou em Malta. É uma ilha, uma ilha da Europa, do Mediterrâneo. Essa é uma ilha que fica próximo à Itália. Pesquisa aí que vocês vão ver. Ilha de Malta. É um dos menores países da Europa. E neste país
eu consegui um trabalho como realtor, né, que é corretor imobiliário. Consegui um trabalho como corretor imobiliário, fui lá, fiz a entrevista, fui aprovado na entrevista, participei de um treinamento e foi tudo perfeito. No dia seguinte, após o treinamento, eu recebi o acesso, né, ao sistema para poder verificar os imóveis que estavam à disposição, ou seja, eu já estava integrado à empresa, trabalhando dentro do escritório da empresa, quando de repente eu tive uma brilhante ideia de fazer isso aqui. Eu vou deixar aqui, que fica melhor do que mostrar no telefone, mas eu vou mostrar aqui, ó. Por que isso? Eu tive a ideia de oferecer um trabalho, né, um bônus para quem fizesse os aluguéis comigo, né? Isso não existe aqui em Malta, simplesmente não existe. Então, era uma bonificação que eu estava fazendo com os meus clientes. E sabe o que acontece? Eu fui demitido por causa disso. O próprio, a pessoa que me treinou, ele ao visualizar isso, ele viu e falou assim, olha, muito bom, eu vou mostrar à minha equipe, esse material que você fez. Eu achei bacana. Só que na verdade o que ele fez foi me boicotar. Ele mostrou a equipe, eles analisaram a situação e falaram assim, opa, peraí, tem um agente que está trabalhando de forma diferente do padrão. Este agente ele está oferecendo uma premiação, né, oferecendo um bônus para quem alugue para ele. Ou seja, a partir do momento que ele fizer isso, ele vai ter muito mais clientes do que os outros. Os outros agentes, eles estão dispostos a abrir mão de parte do dinheiro deles para fazer a mesma coisa? Não. Então, o que acontece? A empresa identificou que eu seria uma ameaça para os outros. Embora o meu trabalho fosse louvável. E aí, com apenas 2 dias, eu fui demitido. Ok. Mas não para por aí. O que foi que eu fiz? Eu disse, olha, não vou deixar isso para trás. Agora eu fiquei com gosto de sangue na boca. Eu resolvi que eu quero este tipo de trabalho e eu vou arranjar outra empresa. E foi o que eu fiz. Arranjei outra empresa e fiz todo o contato, tudo certinho, e nós marcamos uma entrevista. O que foi que aconteceu dessa entrevista? Simplesmente ela não aconteceu. E por que essa entrevista não aconteceu? Por causa deste banner. Vou deixar mais uma vez o banner aqui para que vocês possam entender. Onde você está vendo Your Brand Here, tinha a logomarca da empresa. Ou seja, eu me antecipei e mostrei para eles que eu já estava pronto, já estava apto para o trabalho, até mesmo porque eu já tinha feito o treinamento na outra empresa, eu já sabia exatamente como funcionavam as coisas, as regras e tudo mais, né? Já sabia como as coisas funcionavam, então eu já me sentia apto a trabalhar na empresa. Eles identificaram que eu utilizei de forma indevida a marca da empresa para criar um banner. E eu fui dispensado. Eu fui dispensado antes
de ser treinado. Na verdade, eu fui dispensado antes da entrevista. Gente, isso é cômico. É uma coisa assim de louco. Você para analisar e o que eles, a mente deles é tão retrógrada, eles são tão atrasados que eles não admitem que uma pessoa pense fora da caixa. Se você pensa fora da caixa, se você tem ideias, se você se antecipa, se você dá um passo mais largo, isso gera para eles uma certa desconfiança. Eles já ficam com o pé atrás. Opa, este cara aqui, este sujeito, ele está se antecipando, ele está fora dos padrões da empresa. Então, se ele não está dentro dos padrões da empresa, ele não serve para ela. Pois é, o Vilas parou por aqui? Não, o Vilas não parou por aqui. Isso só me deu mais vontade, mais gana de me inserir neste mercado. Eu vou continuar, eu vou buscar outras empresas e a minha ideia é, lá na frente, fazer o que eu fiz em relação à autoescola. Agora não dá. Né? Agora não dá para abrir uma nova empresa. Né? Já pesquisei, só para vocês terem ideia. Isso aconteceu hoje e eu já pesquisei como fazer para abrir uma empresa imobiliária aqui em Malta. São de 3 a 5 dias para abrir a empresa. Porém, requer algumas licenças, requer um estudo, um curso. Né? Para abrir a empresa é rápido, mas para que ela de fato esteja funcionando, requer ainda algumas licenças. Então, eu vou correr atrás. Né? A minha intenção agora, primeiro, é buscar outra empresa para trabalhar. Eu quero me inserir nesse mercado de trabalho e futuramente eu quero abrir a minha própria imobiliária aqui em Malta. Quero mostrar para essas pessoas que me dispensaram, que elas perderam o bom trabalhador. É isso aí. Um abraço para todos. E lembre, nada de sair do padrão em Malta. A Europa é retrógrada e você tem que seguir exatamente o padrão deles. Ok? Grande abraço para todos e até a próxima.